O Cavaleiro da Lua é a nova série da Marvel, o novo super-herói barra vigilante, porque era mais um vigilante do que de fato um super-herói, e isso vai ser mostrado na série. Mas também já temos a confirmação de um dos vilões da primeira temporada, que terá no mínimo ali uns 2 vilões. Terá um vilão mais importante e um vilão mais secundário na trama. Mas um dos vilões se chama Homem-Meia-Noite e é um vilão que tem uma história um pouquinho peculiar. Só que não vou contar só a história do Homem-Meia-Noite nesse vídeo, mas eu vou contar a história do Homem-Meia-Noite e também do filho dele, que também se tornou um vilão do Cavaleiro da Lua, o Meia-Noite. O cara só tirou o homem e deixou o Meia-Noite. A criatividade do cara é extraordinária. Mas vamos lá, porque a história deles é bem interessante. O Homem-Meia-Noite se chama Anton Morgat, e ele por muito tempo foi um ladrão de joias, um ladrão de obras de arte muito valiosas. O interessante é que o nome dele, Homem-Meia-Noite, vem pelo fato de ele roubar todas essas obras durante a meia-noite. Dali meia-noite ele vai para esses lugares, para museus, roubar obras de artes, para joalherias, roubar joias. É isso que esse vilão faz literalmente. E a sua primeira aparição aconteceu na HQ Cavaleiro da Lua 3 de 1981. O Homem-Meia-Noite ele não possuía nenhum poder extraordinário nem nada disso. Ele apenas tinha a sua astúcia, a sua agilidade e a sua inteligência para fazer isso, para realizar os roubos dele. E uma dessas noites, o Morgan assaltando, roubando uma joalheria na meia-noite, como é de costume dele por causa do nome, o Cavaleiro da Lua acaba interceptando esse assalto. Ele acaba indo até lá e aí o Morgan se lascou, porque eles tiveram um confronto, tiveram uma certa briga aonde o Morgan saiu no prejuízo, porque nessa briga ele acabou tendo seu rosto parcialmente derretido em um esgoto de Nova York. A briga foi feia entre os caras e resultou num rosto todo deformado pro Morgan. E com isso o Morgan ele acabou jurando vingança pro Cavaleiro da Lua. Só que foi uma vingança que não deu certo e não durou muito tempo, porque o cara foi morto. Mas Morgan ainda teve um filho que tempo depois conheceu o Cavaleiro da Lua. Jeffrey Wildlow é o filho de Anton Morgan. Anton então ensinou isso pro filho dele um pouco antes dele morrer. Porém, ele falou pro filho dele não usar essas habilidades para o mal. Basicamente, ele falou para não seguir o exemplo dele próprio. Foi isso que ele fez. Pelo menos, antes dele morrer, ele foi um bom pai, Ele tentou ensinar isso pro filho dele. Porém, não deu muito certo. Ao contrário do pai, Wildlow, ele acabou se tornando, quando adolescente, um ajudante do Cavaleiro da Lua. E então, para homenagear o seu pai, ele acabou tirando só o homem e ficando com o apelido de Meia-Noite. E por um tempo Meia-Noite então foi um ajudante do Cavaleiro da Lua. Olha só, o mundo dá voltas, não é mesmo? Mas pelo fato dele ainda ser muito jovem, deu muito trabalho pro Cavaleiro da Lua, que teve que inúmeras vezes cuidar dele para ele não se dar mal nos confrontos. Outro fato interessante é que o Wildlow também já ajudou o Cavaleiro da Lua em alguns confrontos junto com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha e o Cavaleiro da Lua já tiveram suas histórias juntos também. Porém, em uma batalha que teve do Império Secreto, acabou acontecendo uma coisa muito chata, Eles estavam lá brigando, lutando, e aparentemente o Wildlow, ele foi morto naquela treta. E foi assim que ele sumiu por um tempo das histórias. Mas a Organização do Mal realmente salvou o Wildlow e o reconstruiu com uma tecnologia avançada. Embora ele tinha ficado distorcido e buscando vingança contra o Cavaleiro da Lua, culpando ele pela morte do seu pai. E ele estava tão obcecado que ele até jurou matar o Mark Spector. Um ponto é que ele sabia a identidade do Cavaleiro da Lua, porque já foi um ajudante dele, Então acabou se tornando um vilão que incomodou muito o Mark Spector. E foi assim então que ele apareceu pro Mark, que ficou assustado e não sabendo o que aconteceu, que achou que o amigo dele, o Wildlow, ele tinha morrido, mas ele não morreu. E ele voltou como metade humano e metade robô, com implantes biônicos e com o rosto completamente desfigurado. E ele acabou atormentando então o Cavaleiro da Lua por muito tempo nas histórias, por muito tempo mesmo. Já na série, o ator Gaspard Ulliel vai interpretar o Homem-Meia-Noite na nova série do Cavaleiro da Lua. A informação divulgada pela Hamilton Hodel, agência que representa o ator.
Porém, também temos essa notícia trágica que aconteceu recentemente, né, que o ator, ele acabou sofrendo um acidente quando ele tava, né, ali aproveitando um pouco as férias dele e acabou falecendo. Então vai ser um pouco estranho e triste também, né, ver ele na série sendo o vilão e tudo mais, e sabendo que ele acabou falecendo, ele não vai voltar para uma possível segunda temporada. O pior ainda é se ele acabar se tornando um bom personagem na série e depois ele não vai mais poder voltar. Claro que ele vai aparecer porque as cenas dele já foram gravadas. A série vai ser lançada basicamente daqui a 2 meses, então as cenas dele já estão gravadas, mas mesmo assim vai ser complicado ver ele na série sabendo o que aconteceu com o ator. Mas essa é a história então do Homem Meia-Noite e também a história do Meia-Noite, né? Um pai e um filho que acabam ali tendo uma história um pouco parecida até. Vamos ver como é que vai ser adaptada essa história na série. Eu trouxe a história dos dois porque eu acredito que a Marvel vai juntar os dois personagens e criar um personagem só, como ela costuma fazer isso, pegar mais personagens e criar o seu próprio personagem com uma história parecida com a original, mas com essas mudanças. E eu acredito que vai ser isso que vai acontecer com o Homem Meia-Noite na série do Cavaleiro da Lua. Até porque o Homem Meia-Noite mesmo, ele não tem grandes histórias, ele não tem grande importância assim nas HQs do Cavaleiro da Lua. Já na série, pelo visto, ele vai ter. Então basta a gente esperar e ver como vai ser feita essa adaptação, que eu acredito que vai ser feita uma boa adaptação. Se tratando do ator, né, que era um ator muito bom, que fez grandes papéis na sua carreira. Mas então esse foi o vídeo. Comentem aí embaixo se vocês gostaram desse personagem, desses personagens, tanto do Homem Meia-Noite como do Meia-Noite, que é o filho dele, que acabou depois se tornando o vilão do Cavaleiro da Lua também, atormentando muito ele. Se gostaram desse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal para continuar recebendo os próximos vídeos. Também me siga nas redes sociais. Então é isso, um fortíssimo abraço e fui!